levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, com o jardim do Senhor, como a terra do Egito, que vai para Zoar. E então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Convido os irmãos para dobrar os joelhos aqui para uma palavra de oração. Vamos convidar o irmão Marcos Teixeira. Santo Deus, eterno Pai, de infinita bondade e misericórdia, aqui nesta manhã, um pouco número de teus filhos reunidos de joelhos para implorar o nosso perdão, para que o Senhor venha apagar as nossas transgressões e que as nossas orações de intercessória não sejam impedidas. Também queremos te pedir, Senhor, a nossa maior necessidade, a presença do Seu Santo Espírito, para sairmos, falar, para anunciar que o Senhor Jesus está voltando. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo em toda parte do planeta. Ajude-nos a dizer que o Senhor Jesus deseja salvar a todos e que Ele também está preparando para já descer. Tem misericórdia, queira ser com o mensageiro desta manhã, com a sua mensagem, e que esta mensagem, para a saída das cidades, cada coração possa então compreender, entender e colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que praticamente aqui podemos dizer que as cadeiras estão todas ocupadas, né? E pelos irmãos estarem aqui, estão vendo toda a movimentação aí, também os anúncios ali, saia da cidade, precisamos sair da cidade, né? E está com o irmão Marcos Pita aqui a palavra. Quero saudar os irmãos com um feliz sábado. Feliz sábado. Graça, paz e maranata. Os irmãos podem responder: o Senhor logo vem. Vamos falar? O Senhor logo vem. Vamos falar mais uma vez? Graça, paz e maranata. O Senhor logo vem. Amém? Amém. Amém. Que Ele venha o mais rápido possível para libertar o seu povo. Irmãos, nós, como foi falado ontem, nós estamos tentando fazer aí a conexão com os irmãos de uma igreja, de uma das nossas igrejas, fica nos Estados Unidos, a igreja de Manassas, lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ontem não foi possível a conexão com eles, nós iríamos estar retransmitindo aqui pelo canal Graça e Salvação e também para os irmãos aqui na igreja local em Caetité, mas houve um problema, uma forte chuva lá. Ontem até a meia-noite estávamos conversando com os irmãos, eles disseram que a chuva foi muito forte e todo o sinal deles de internet estava comprometido, então por isso eles não conseguiram retransmitir, mas acreditamos que eles gravaram toda a palestra e depois nós teremos acesso. Agora, nesta manhã, eu creio que nós teremos capacidade, tudo der certo, de estar retransmitindo com os irmãos, porém temos a questão do fuso horário, lá eles estão 1 hora atrás de nós, né? 1 hora menos, então agora nós estamos aqui aproximando das 11 horas, não é isso? Lá eles estarão, no caso agora, aproximando-se das 10 horas. Então nós vamos ter uma pequena palestra. Eu vou apresentar para os irmãos aqui uma pequena palestra. Pequena no tempo, mas de grande importância no conteúdo. Enquanto nós chegamos no horário. O horário, então, 11h30, lá estará começando a segunda hora dos irmãos lá. Eu gostaria de contar com a paciência dos irmãos. O almoço talvez vai atrasar um pouquinho. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqueles que tiverem alguma urgência com criança, as crianças poderão sair para se alimentar primeiro. Mas os demais irmãos em boas condições de saúde, eu creio que todos nós conseguimos ficar um pouquinho mais, né, irmão Marcos? Então todos são convidados, e vocês que estão acompanhando também. Assim que chegar o link, a Milei vai nos avisar, e aí nós vamos, aqui na conclusão, nós vamos jogar o link dos irmãos para que a imagem e o áudio deles possa chegar até nós. Até vou passar para a Milei. Manter contato com os irmãos lá, para saber, assim, na hora que eles estiverem prontos, nós vamos colocá-los
aqui no projetor, no Data Show e também no canal, para as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube e na internet e também através do WhatsApp ou de outras redes que estão clicando aí no link para poder visualizar. Nesse momento eu gostaria de mais uma vez fazer uma oração em silêncio e gostaria de pedir que os irmãos orassem seus corações em prol dessa pequena palestra que teremos com o título Sai dela, povo meu. Irmãos, eu vou me aproximar um pouquinho mais, até por conta de estar acompanhando a tela ali com os slides, mas todos os slides estarão aqui também projetados. Ao final da palestra, todos estarão recebendo hoje esta pasta, é um kit com o livro Vida no Campo, um bloco de notas e uma caneta que nós preparamos como uma lembrança para todos os irmãos que participarem desta conferência. Então, após essa palestra, eu não sei se vai dar para todos, temos aqui mais ou menos 30 pastas como esta, então você poderá receber uma, tá? É uma lembrança para vocês em casa alimentarem ainda mais a alma e conhecerem mais a palavra de Deus. Quem se lembra onde foi feita a leitura? Gênesis capítulo 13. Qual foi a história que foi lida? A história de Ló e Abraão. Ló e Abraão. Inclusive as crianças hoje apresentaram este mesmo assunto, não foi? Desta pequena palestra que teremos com o título Sai dela, povo meu. Abraão foi chamado por Deus a sair da sua terra, a sair de sua parentela. Quem era Abraão? A pergunta que eu faço a vocês. Quem foi Abraão? Abraão foi um patriarca, foi um homem chamado por Deus para constituir o que mesmo? Quem se lembra? Uma grande nação. E nós sabemos que aconteceu alguns milagres, né? Foram vários milagres, mas teve um milagre especial na vida dele, o fato de que ele não podia ter filhos, porque a sua esposa era estéril, não é isso? A Sara, mas Deus misericordiosamente concedeu uma bênção a Abraão de ele se tornar pai. E ele então teve primeiro um filho, mas não foi o filho legítimo do seu casamento, e depois ele teve o privilégio de conceder o filho da promessa, que foi, como se chamava o filho da promessa? Isaque. E a partir de Isaque então surgiu uma grande nação. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio de quem? Da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu ou não, irmãos? Obedeceu. Eu pergunto para os irmãos, nesse processo de obediência de Abraão, ele teve apenas momentos de alegria, de facilidades, ou teve também algumas dificuldades nessa luta dele para obedecer à vontade de Deus? Como foi? Muitas dificuldades, não é? Ele saiu com muitas pessoas para um lugar que ele não conhecia. Imagina você ter que sair de repente, amanhã, hoje, alguém falava: arruma a sua mala, porque agora você vai sair para um lugar que você não conhece. Marcos, muitas vezes a gente tem dificuldade em sair com um grupo de pessoas já sabendo para onde vai. Já sabendo para onde vai, já é difícil, né? Ansiedade. Qualquer coisa que acontecer, a pessoa diz: olha, era bom não ter saído, né? imagina sair para onde não sabe. Então, irmãos, esta é a história que vai nos nortear. Abraão, então, saiu, obedeceu à vontade de Deus, teve muitas lutas, teve um sobrinho que o acompanhou, mas que depois, como nós acabamos de relembrar na leitura, ele, o sobrinho de Abraão, acabou escolhendo se separar de quem? Do seu tio Abraão, não é? E Abraão sofreu um pouquinho por causa desse sobrinho, porque depois ele se envolveu com uma situação, não é? Ele foi, inclusive, depois, certa ocasião, ele foi feito refém de alguns reis inimigos de Abraão, e Abraão teve que ir lá salvá-lo. Então foi um sobrinho, como se fosse, poderíamos colocar num vocabulário popular, a ovelha negra da família, de certa forma, porque é aquela pessoa que deu certo trabalho na família de Abraão, mas Abraão cuidava, gostava muito de Ló, e ele fez o possível. E quando chegou a hora de separar, Abraão falou o que para Ló? Quem se lembra? Se você for para a direita, irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Deixou, ou seja, mostrou o livre-arbítrio, ele poderia escolher. Deus não está nos obrigando a escolher a sua vontade. Cada um escolhe.
Deus não obriga, mas as consequências cada um colhe de acordo com aquilo que planta, que escolheu. E aí Ló acabou, infelizmente, colhendo um fruto não muito bom, né, uma consequência. Ele escolheu ir para duas cidades, uma região próxima, eram duas cidades próximas, que nós conhecemos como Sodoma e Gomorra. E naquela cidade havia o quê? Quem se lembra? Corrupção, pecado, sodomia, ou inclusive a palavra sodomia vem de Sodoma, que é o sexo, as relações sexuais não naturais, né? Ali estava de forma muito grande naquele local. Talvez já existia um pouco ali perto na região, mas aquelas duas cidades, o limite da promiscuidade do pecado estavam muito avançados. Passou dos limites, né? Ao ponto que Deus precisou então mandar uma mensagem para tirar as pessoas sinceras daquelas cidades. E quem era? Só tinha ali Ló e sua família, não é? Irmãos, se pela graça de Deus, Ló atendeu o convite, mas ele deu um pouquinho de trabalho para os anjos. A Bíblia diz que teve que puxar pela mão. A esposa ainda olhou para trás e perdeu a sua salvação. As filhas foram, mas ainda com um caráter não muito transformado, tiveram algumas dificuldades à frente, mas Ló conseguiu se salvar. Hoje Deus também está nos enviando a mensagem de preparação, não para a destruição de duas cidades agora, mas agora para a destruição de toda a terra, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então vamos considerar o que o espírito de profecia, do que a profecia, a inspiração nos fala. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Nós aplicamos muito, está aqui na tela o verso, aplicamos muito essa referência falando do contexto da Babilônia espiritual, ou seja, da confusão espiritual. O que está escrito lá em Apocalipse 18, 4? Vamos falar juntos? Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, Deus está direcionando o convite para quem? Para o seu povo, para sair de onde? Da Babilônia, da confusão espiritual, que nós aplicamos às religiões caídas, às igrejas caídas, à cristandade apostatada, mas essa mensagem também podemos aplicar para a saída das cidades que estão corrompidas, porque quando fala de sair de Babilônia, é de sair de todos os vinhos e laços da Babilônia, e poderíamos também aplicar na questão de sair da confusão da Babilônia, que é as cidades. Os irmãos se lembram quem foi o construtor da primeira cidade? O quinto descendente de Caim, que chama Enoque, e ele colocou o nome da cidade que eu fiz também. Isso. Um quinto descendente de Caim, que se chamava Enoque, construiu a primeira cidade. Escolheram morar na terra. O que foi que Deus preparou para eles? Uma cidade? Um jardim. Será que isso nos diz alguma coisa? É para refletir. Agora veja o que diz o espírito de profecia. Acompanhe o texto, irmãos. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas o texto está dizendo o seguinte: há condições a cumprir se quisermos ser abençoados e honrados por Deus. Devemos separar-nos do mundo e recusar tocar as coisas que possam separar de Deus nossas afeições. Deveis separar-vos de tudo que seja terreno. Sois exortados a não tocar em nada imundo, pois tocando-as, vós mesmos vos tornareis impuros. É-vos impossível unir-vos aos corruptos e todavia permanecerdes puros. Aqui está um ponto interessante, porque é difícil ou praticamente impossível um cristão se envolver, por exemplo, na questão da política, porque é-vos impossível unir-vos aos corruptos e todavia permanecerdes puros. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e o versículo 15. Deus e Cristo e o exército celestial querem que o homem saiba que, se unir com os corruptos, tornar-se-á o quê? Corrupto. Está claro isso, irmãos? Olha, o texto continua, está na meditação matinal de 68. Quem quiser conferir, irmão Mélio mesmo aqui tem uma coleção. Se alguém quiser ir lá consultar, eu creio que ele vai franquear a meditação para consultar lá. Meditação matinal de 68. Se nossa experiência se basear em Deus, se diariamente provarmos o poder do mundo por vir e tivermos a comunhão do Espírito. Vamos ler novamente para ficar mais claro. Se nossa experiência se basear em Deus,
se diariamente provarmos o poder do mundo por vir e tivermos a comunhão do Espírito, se diariamente nos apegarmos mais firmemente à vida superior, então princípios santos e enobrecedores serão entretecidos conosco. E ser-nos-á tão natural buscar a pureza. É natural o quê? A santidade aos anjos. Será que isso já é a sua realidade? Será que você e eu já temos buscado tanto a pureza que nós já estamos semelhante aos anjos? Irmãos, essa deve ser a nossa meta. Se não for ainda, nós temos alguma coisa errada conosco. Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de quem? De Noé. Assim nos dias de quem também? De Ló. Assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de quê? Jerusalém. E assim será nos últimos dias. Está claro isso, irmãos? De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando o seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. Patriarcas e Profetas, página 166. Os irmãos sabem que ano foi escrito esse texto? 1890, é isso? 1890. Mais de 100 anos, né? Bem mais de 100 anos. O chamado de Deus é para que seu povo se separe da iniquidade que prevalece. Agora, olha o que diz esse outro texto inspirado. Sinais inequívocos. Como é que são sinais? São duvidosos? São sinais difíceis de entender? Difíceis de enxergar? São sinais claros, sinais inequívocos. Precederiam o quê? A terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeremente. E o Salvador advertiu a seus seguidores. Aqui falando da destruição de Jerusalém, irmãos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para onde? Para os montes. Mateus 24, 15 e 16. E Lucas 21, versículo 20. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Grande Conflito, página 26. Deus é tão maravilhoso que Deus ele envia a sua justiça sobre a terra, mas ele nunca envia antes primeiro mandar uma mensagem de advertência e misericórdia. E Deus falou que ia destruir Jerusalém, alertou os cristãos e deixou ainda a profecia de Daniel, recapitulou, que quando acontecesse de ver o que mesmo? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação. Aqui a serva do Senhor explica que foi quando os soldados dos exércitos romanos colocaram o que lá perto de Jerusalém? Os símbolos pagãos, os símbolos idolátricos em Terra Santa. Eles colocaram ali os estandartes de Roma. E naqueles estandartes, entre eles estava a figura, a imagem do imperador romano. E o que significava para eles o imperador romano? Para os romanos, o imperador romano era considerado um deus. Os irmãos sabiam disso? Para os romanos, chegou um momento em que, na cultura romana, o imperador era divindade. E quando o povo de Deus viu o sinal que os romanos estavam chegando e colocando os estandartes, os soldados, o exército romano, o que foi que os cristãos fizeram? No ditado popular, caíram fora, né? Deram-o fora. Porque eles já conheciam o quê? O sinal para sair. Agora, irmãos, nós temos aqui um paralelo. Vamos ver agora. Depois que os romanos, sob Sérgio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco. Os irmãos sabiam disso? Já leram no Grande Conflito? Os soldados romanos, aqui foram 2 cercos também, naquela época, simbolizando também o cerco para nós hoje. Primeiro os soldados vieram e fizeram o primeiro cerco. Eles começaram a cercar a cidade de Jerusalém. Mas o que foi que aconteceu? Inesperadamente, subitamente, sem explicação, eles abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Tudo dizia que eles iriam atacar a cidade de Jerusalém e destruir todos os habitantes de Jerusalém. Mas de repente, os soldados resolveram se retirar.
Olha o que está escrito: os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir. Quem eram os sitiados? As pessoas que estavam dentro da onde? Do sítio, olha, dentro do cerco, dentro da cidade. Eles fecharam os portões, os judeus estavam esperando que seriam atacados. As comidas que estavam lá dentro é o que eles tinham para comer, né? Não podiam fazer mais comércio, receber mercadorias. As pessoas estavam assustadas esperando o ataque iminente. Então, os sitiados, os judeus, perdendo a esperança de poder resistir, falaram: nós não vamos conseguir resistir, e estavam a ponto de fazer o quê? De se entregar. Quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Isso foi no ano 66, no meio, 66 e meio, né? Vamos colocar assim, de acordo com o relato. No ano 66, com mais 6 meses, aconteceu isso. Os judeus estavam esperando ser atacados, mas Deus estava dando ainda o quê? Um sinal. Aquilo foi um sinal. Olha o que aconteceu agora no ano 70. Quantos anos depois? Quase 4 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre quem? Jerusalém. Quando o cerco foi reassumido por quem agora? Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa. Os irmãos sabem o que significa isso? Olha o que está escrito. Mais de 1 milhão, porque aqui agora diz assim o texto. Quando milhões de judeus, milhões, está no plural, estavam reunidos dentro de seus muros. Então não era só 1 milhão, era mais de 1 milhão. 1 milhão era um número que eles baseiam, mas aqui o relato inspirado diz que milhões estavam dentro dos seus muros. Isso foi no ano 70. E agora o que acontece? Irmãos, todos os que estavam dentro da cidade, todos, só tiveram 2 opções. Ou morreram, ou foram feitos escravos pelos romanos. Pelo Império Romano. Ou saíram dali mortos, ou saíram acorrentados como escravos. E eu pergunto para vocês, o que aconteceu com o povo de Deus, os cristãos que aceitaram a mensagem de Cristo? Grande Conflito, página 30, responde: nenhum cristão pereceu na destruição. Quantos cristãos? Nenhum. Mas eram cristãos de verdade, né? Não eram aquele cristão nominal que professa, como o laodiceano que é morno, né? Ah, eu guardo o sábado, eu sou cristão, sou reformador, mas um dia é, outro dia não é, e aí quando chega na hora da prova, esse não poderá ser contado. Então nenhum cristão pereceu, cristãos verdadeiros. Agora, irmãos, ponto muito importante, isso aqui eu fiquei admirado quando eu tive contato com essa mensagem, quando eu pude adentrar nessa profundidade desse assunto. Existe um verbo que a serva do Senhor escreveu, um texto inspirado, chamado arrogar-se, falando agora sobre o decreto dominical. Agora, para os nossos dias. Ela disse que quando o governo, quando os Estados Unidos da América arrogar-se e fazer alguma coisa, algo iria acontecer. Agora vamos ver o que significa a palavra arrogar, o verbo arrogar-se. O que significa essa palavra, essa expressão? Arrogar-se é ter como próprio. Alguém falar: olha, esse carro é meu, eu estou arrogando que aquele carro é meu. Arrogar é isso, é você falar que algo é seu. Apropriar-se de alguma coisa. Atribuir a si, ter como seu. Arroga-se o direito de dizer tolices, por exemplo. Um exemplo, isso aqui está no dicionário da língua portuguesa. Conceder-se a regalia, o poder ou a capacidade de fazer alguma coisa. Sinônimo de arrogar é assumir, reclamar, reivindicar, adotar e perfilhar. Então o que é arrogar? Assumir alguma coisa ou reclamar alguma coisa para si. Reivindicar a propriedade de alguma coisa. Está correto? Os irmãos entenderam? Arrogar, assumir o controle. Assumir o controle e dizer: isso é meu. Então isso eu defendo, eu tomo para mim. Agora vamos ver o texto. E atenção, irmãos, esse texto foi escrito no ano de 1885. E eu vou mostrar para os irmãos o primeiro cerco agora, trazendo para o tempo atual. O primeiro já aconteceu agora. E agora vai acontecer o segundo cerco. Vamos ver quando é que foi o primeiro cerco para o povo remanescente. Olha o que escreveu a serva do Senhor, está no Testemunhos. Quem quiser anotar, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 464, do ano de 1885. Este foi o primeiro cerco. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para quem? Para os cristãos judeus. Assim, o arrogar-se nossa nação, que nação? Os Estados Unidos da América do Norte,
o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Irmãos, perceba, quando a nação arrogar, dizer que tem o direito, isso aqui ainda não é o que ainda? Não é o decreto dominical ainda, mas é uma preparação para o decreto que sai logo depois. E os irmãos sabiam que no ano de 1888, o decreto dominical estava pronto para sair? Já ouviram falar sobre isso? No ano de 1888, ou seja, 3 anos depois desse testemunho, Satanás já estava com toda a sua orquestração para implantar a lei dominical juntamente com os seres humanos que seriam usados na política, nos movimentos políticos ali na América do Norte. Isso foi em 1885, a declaração de que quando assim arrogasse nossa nação o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal, que dia é esse? O domingo. Será uma advertência para quem? Para nós. Irmãos, toda a movimentação estava sendo feita. Inclusive, os irmãos se lembram de Wagner e Jones, daquela dupla da mensagem da educação pela fé, não é? Jones era advogado, ele foi chamado na Suprema Corte, no tribunal, e ele foi lá para defender a causa do sábado. E houve então uma ameaça de um decreto naquela época, já para todos os Estados Unidos, ter a lei dominical como uma lei federal. Mas também nós sabemos que, para que isso aconteça, para que Jesus volte, está dependente de uma coisa: da preparação de quem? Do povo, da igreja. E eu pergunto aos irmãos, a igreja estava preparada naquela ocasião do primeiro cerco? Não. Quando a mensagem veio em 1888, 3 anos depois, a mensagem de reavivamento e reforma, uma justificação que levaria a uma mudança de vida, uma justificação pela fé que levaria à obediência a todos os mandamentos. Quando essa mensagem veio, o povo, a igreja, rejeitou a mensagem. E então, o que foi que aconteceu? Vamos ver? Irmãos, olha, isso aqui está escrito, está documentado. No dia 21 de maio de 1888, olha só, isso aqui é história, irmãos, está nos documentos e arquivos da história. No dia 21 de maio de 1888, o senador H.W. Blair, de New Hampshire, nos Estados Unidos, o senador propôs o que lá nos Estados Unidos? Legislação, projeto de lei, aí está o número, se quem quiser pesquisar, o projeto de lei número S-2983, para fazer do domingo o dia de descanso do Senhor nos Estados Unidos. E agora, no dia 13 de dezembro, o advogado e pastor Alonzo Jones, ele vai perante o Senado americano defender o direito de liberdade religiosa garantida pela Constituição americana. Veja que os irmãos ficaram um pouco temerosos. E agora? Os adventistas iriam perder o que? A liberdade religiosa. Agora, veja só, essa carta 90 de 1897 está no livro Vida no Campo, na página 31, esse livro que os irmãos vão ganhar hoje. Vida no Campo. O mundo protestante criou um sábado, que tipo de sábado? Um falso sábado. Um sábado idólatra, no lugar em que devia estar o sábado do Senhor. E está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo se mudar das cidades para onde? Para campos retirados, lugares onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Irmãos, estão vendo agora um dos principais motivos para o povo de Deus se retirar das cidades? Qual seria esse motivo? Qual seria? Porque o mundo protestante vai, juntamente nas pisadas do papismo, fazer o quê? Colocar um sábado idólatra no lugar do sábado do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, imagina você ser obrigado, porque a lei dominical terá dois momentos. Não sei se os irmãos já se lembram, já estudaram. A lei dominical terá 2 fases. Então, por essa razão, a serva do Senhor escreveu: vejo a necessidade o povo de Deus se mudar das cidades para os campos. Vida no Campo, página 36 ainda. É chegado o tempo que? É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, como é que é?
que vai se dar o processo? Conforme Deus abra o caminho. Então, se Deus não abriu o caminho para você ainda, se Ele não abriu para mim ainda o caminho, Ele vai abrir. E eu tenho que estar orando para Ele abrir. Porque se, por exemplo, olha, Deus não abriu ainda, e eu não estou fazendo a minha parte, não estou orando por isso, não estou me preparando mentalmente, não estou fazendo uma reserva, não tenho desejo de ir, Ele não vai abrir o caminho. Ele só vai abrir o caminho para quem quer que o caminho seja aberto. É chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Olha, agora o segundo motivo, a preocupação com os filhos. Devem os pais procurar um lugar apropriado quanto seus recursos o permitam. Ou seja, se você só pode comprar metade de um hectare, você não tem a obrigação de comprar 10 hectares. Aqui a serva do Senhor está explicando, Deus orientou, de acordo com a sua capacidade, a sua condição, de acordo os seus recursos o permitam. Embora a casa possa ser pequena, haja contudo terra suficiente para que possa ser cultivada. O objetivo não é ter uma casa luxuosa, mas um pouquinho de terra para que quando saia o decreto, você possa cultivar e ter o seu próprio alimento. Vida no campo, página 44. Minha mensagem é: tirai vossas famílias da onde, irmãos? Das cidades. Quer os homens ouçam, quer não. A mensagem deve ser o quê? Irmão, eu não gosto dessa mensagem. Essa mensagem me mexe com minha zona de conforto, me leva a ficar preocupado, ansioso. Eu não quero sair da cidade, não quero ouvir. Quer os homens ouçam, quer não. A mensagem deve ser dada. Por isso, irmãos, ficamos felizes porque os irmãos dos Estados Unidos tiveram essa iniciativa. Eu fiquei feliz porque eu já gostaria de também ter tido essa mesma iniciativa algum tempo atrás. Mas quando os irmãos nos falaram que lá, alguns irmãos que já estão no campo, que têm autoridade para falar do assunto, iriam ministrar as palestras, ficamos mais felizes, porque nós ainda estamos na teoria, irmãos. Mas, graças a Deus, já temos alguns irmãos que estão partindo para a prática. Olha o que diz mais esse texto. Os anjos da misericórdia apressaram a quem? Ló. Olha como é que eles foram chamados aqui pela serva do Senhor. Anjos da misericórdia. Apressaram Ló, sua esposa e filhas, tomando-os pela mão. Houvesse Ló se apressado como o Senhor desejava que fizesse. Agora preste atenção. Houvesse Ló se apressado como o Senhor desejava que fizesse, e sua esposa não seria transformada não se teria transformado em estátua de sal. Tá vendo aí? Caiu um pouco da culpa em cima do marido, de Ló também. Porque se ele houvesse apressado, com certeza Deus estava tocando no coração dele, ele sabia que tinha que sair antes. Aquela hora que o anjo chegou já era o limite do limite. Já era o último suspiro, como diz a expressão. Ló tinha espírito demasiadamente como, irmãos? Vagaroso. Não nos assemelhemos a ele. Então esse é o convite. Não seja vagaroso, irmãos. Não seja um descanso, uma segurança total. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar quem? Sua família. Cinja-se para o trabalho. Deus revelará o que, irmãos? Ponto por ponto, qual deve ser a próxima coisa a fazer. Tá vendo aí, irmãos? Eu vou ficar aqui de repente, olha, eu vou esperar. Quando eu ver que a metade da igreja de Caetité se mobilizou, eu vou começar a tomar meu passo. Vou ficar aqui só de espectador, né? Só observador. Não vou tomar o passo. Olha o que está dizendo a serva do Senhor. Cinja-se para o trabalho. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Você deve fazer primeiro o quê? O primeiro passo. Se o primeiro passo é acreditar na mensagem, Senhor, eu não acredito ainda nessa mensagem, eu não a recebi com fé. Ore a Deus, Senhor, ajuda eu a ter fé para eu aceitar essa mensagem. Aceitou a mensagem? Qual é o próximo passo? Senhor, mostra o caminho, como que eu posso fazer a transição de forma equilibrada? Como que eu posso, talvez, mesmo sem desfazer de uma propriedade, adquirir uma outra e começar aos pouquinhos indo para lá, não é? Começar a aprender alguma coisa sobre o campo? Mas você precisa dar o primeiro passo, porque Deus vai revelar ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Irmãos, muita gente tem dúvida. Irmãos, quantos quilômetros tem que ser a distância da propriedade da cidade? Tem que ser perto, tem que ser longe? Então, existe uma série de perguntas, como cultivar o solo. Nós temos um estudo especial, quem tiver interesse, eu tenho um vídeo aqui muito especial, que explica todos os detalhes. Qual a distância mínima, distância máxima, para você ir à cidade também trabalhar, para você poder evangelizar, pregar.
Então, tudo isso você tem que ponderar antes de tomar as suas decisões. Educação, eu acho que está no livro Educação, mas está na meditação, quem quiser anotar, meditação de 80, na página 298, meditação matinal de 1980. Não vos separastes do mundo como Deus requer que seu povo separe. A mensagem de Ellen White para os adventistas. O que eles não tinham feito? Eles não haviam se separado do mundo como Deus havia requerido, como Deus requer. Olha só o testemunho que Deus deu, a mensagem que Deus deu para a sua serva, para a profetisa. Que as instituições da igreja, as faculdades, as associações, as sedes das uniões, não é? Deveria ser construído onde? Não se lembra? No campo. Algumas uniões, algumas associações, lugares mais afastados, mas a cidade foi crescendo, crescendo, o que aconteceu? Tomou conta. Os irmãos conhecem aqui a Clínica Oasis Paranaense? Já ouviram falar que no início era uma fazenda, que foi loteada? Um irmão lá doou e aí dividiu. Era uma fazenda. Se você chegar lá hoje, a última vez que eu estive lá, ali virou um bairro, já quase uma cidade. Eu estive lá para fazer tratamento natural, foi muito boa experiência, fiquei lá 10 dias, mas você deitava à noite, num dos quartos, e tem alguns vizinhos que não são da igreja, inclusive, que o pessoal foi loteando, às vezes a pessoa ligava um carro de som e você estava, às vezes, ouvindo aquele som de uma música secular, num lugar que é para você descansar a mente, relaxar, que era, né, uma fazenda e tal, e agora está virando uma cidade. Então nós temos que atentar, será que nós temos que novamente fazer uma outra, afastar um pouco mais? Se for necessário, temos que fazer isso. Então Deus instituiu isso. Irmãos, o link já chegou dos nossos irmãos, nós vamos concluir e já vamos começar a transmissão. Louvado seja Deus por isso, amém? Amém. Grande conflito, página 316. A obediência exige o que, irmão Marcos? Sacrifício. E implica uma cruz. Ninguém falou que seria fácil. Meu esposo não quer me acompanhar, a minha esposa disse que não vai, meus filhos não querem ir. Então você vai orar a Deus e uma hora você vai conseguir. Orar o texto do seguinte: e o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Exatamente. Deus pode fazer tudo. O segredo é a oração. Se Deus mandou, irmãos, os professos, seguidores de Cristo, se recusam a receber a luz do céu. E como aconteceu com os judeus de outrora, agora fazendo paralelo, quando foi que aconteceu? Lá no ano 70. Não conhece o tempo de quê? Irmãos, é muito forte esse texto. E pelo que nós entendemos aqui, dá para depreender desse texto de que grande parte, e eu acredito que a maioria dos irmãos, estão nessa condição de não estarem atentos para a situação do tempo da sua visitação. Esse texto está no livro referência OC. Eu não estou lembrando que livro é esse, mas depois os irmãos podem consultar. OC 304. Se alguém souber, depois passa para os irmãos. Como os israelitas conservaram os filhos dentro de casa durante o tempo em que os juízos de Deus estavam na terra do Egito, assim devemos nós, nesse tempo de perigo, conservar nossos filhos separados e diferentes de quê? Do mundo. Para quem tem filho pequeno, para quem tem filho adolescente, netos, irmãos, temos que separar nosso filho do mundo. Agora, como é que nós vamos separar nosso filho do mundo se você manda para a escola pública, ele está com o celular vendo conteúdo do mundo a semana toda, chega no sábado ele passa aqui 1h30 com a professora da escolinha. Quem é que está tendo mais tempo com nossos filhos? O mundo. Por isso, irmãos, é outro motivo para nós tomarmos esse passo. Eu quero dizer para os irmãos, a mensagem está sendo dada. Não estou dizendo para os irmãos se precipitarem, os irmãos disserem, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, olha, os irmãos lá da igreja de Caetité estão alarmados, pregando a mensagem alarmista. Não. Como eu falei com os irmãos, é com cautela. Mas se nós não dermos o primeiro passo, não orarmos a Deus, Ele não vai abrir o caminho para nós. Então, se você ainda não teve as condições, ore, irmãos. Se você tem fé, talvez 90%, 95% dos que estão conhecendo essa mensagem não vão aceitar a mensagem. Mas se você aceitou, se o Espírito Santo te incomodou, dê o primeiro passo. Coloque o pé na água que Deus vai abrir o mar e tudo vai acontecer. Que Deus abençoe para isso. E neste momento nós vamos, a partir de agora, jogar o link para assistir a conferência dos nossos irmãos, a 2ª, lá nos Estados Unidos. Irmãos, nós vamos concluir com o hino, vamos ficar em pé aqui na nossa igreja local e vamos louvar a Deus com o mesmo hino que nós cantamos no início. Ao som do instrumento, do violino, a irmã Milei também vai nos ajudar aqui no louvor. Eu gostaria de convidar também a irmã Cássia e Lorena dirigir o momento de adoração.
Nós vamos concluir, então, aqui a nossa participação daqui da igreja local. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos falar com Deus. Santo, santo, eterno Deus, poderoso Pai, Criador do Universo, nosso Deus, Deus único ao qual adoramos e servimos, o qual está acima de todos os deuses criados pela imaginação e fabricação humanas. Não há nenhum como o Senhor, somente o Senhor é Deus e somente a Ti, Senhor, nós curvamos nossos joelhos, entregamos a nossa adoração, nossa devoção e nossa confiança, porque sabemos que Tu tens o controle de todo o universo em Suas mãos. Agora, Senhor, nós Te confessamos nossas faltas, nossa falta de fé, nossa incredulidade e muitas vezes nossa falta de conhecimento que nos leva a perecer. Sabemos que o povo perece porque falta o conhecimento. Senhor, mas tenhas misericórdia de nós. Pela Tua misericórdia, nos ensina, nos envia o conhecimento que nós ainda não temos. E ajuda-nos a termos sabedoria, equilíbrio, a termos discernimento do Teu Santo Espírito, para conseguirmos ouvir e entender a Tua voz, quais são os Teus caminhos, para que possamos atender humildemente os Teus convites para o Teu povo nesses últimos dias. Abençoe os irmãos daqui, de longe, em todo o mundo, todos aqueles que acompanharam esta mensagem e que continuarão acompanhando a transmissão dos nossos irmãos da Virgínia, nos Estados Unidos, para que Teu Santo Espírito possa falar através dessas mensagens. Continua conosco, nos dá um sábado feliz, abençoe a cada um dos que aqui estão e a cada um dos que participaram dessa transmissão. É o que nós oramos e pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos curvar nossa fronte para a conclusão. Assim chegamos ao final de mais uma reunião de adoração e louvor a Deus. Que a bênção do Senhor, a comunhão de Deus, Pai, de Cristo Jesus e do Espírito Santo seja conosco agora e sempre. Amém. Obrigado, irmãos, pela participação. Já vamos colocar ali na tela.